Essa eleição mostrou como esse pessoal que se apresenta como isento, como centro, como liberal, sempre acaba descendo do muro do lado esquerdo. Foi a união entre o centro, entre aspas, de Macron e a esquerda, incluindo aí a extremíssima esquerda liderada pelo Jean-Luc Mélenchon, que impediu a vitória da direita, apesar da direita ter tido o maior número de votos. Nós vamos explicar esse arranjo. A direita, que a imprensa trata como extremista, né? E na verdade é nem um pouco extremista comparada com o Mélenchon, por exemplo. O que aconteceu nas eleições foi que, utilizando, explorando o sistema de 2 turnos na votação para cada distrito, o centro e a esquerda retiraram candidatos que ficaram em terceiro lugar para garantir que houvesse uma união meio forçada entre os eleitores para impedir, para negar a vitória do candidato de direita em cada um desses distritos. E isso explica o resultado eleitoral deste domingo. Mas, diferentemente do que apresenta a própria militância de redação aí na imprensa, o grande vencedor continuou sendo o partido da Le Pen, o reagrupamento nacional. Vamos dar uma olhada num gráfico. Aí está a composição da Assembleia Nacional desde 2012, onde nós tínhamos a esquerda representada principalmente pelo Partido Socialista, né, e a direita representada pelos republicanos. Nas eleições de 2017 é que de fato surgiu aí a figura de Macron, e a gente teve uma vitória acachapante desse partido que se apresenta como centro, mas na verdade é um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, é uma social-democracia, um PSDB da vida, que é pró-União Europeia, um partido globalista, que tem como diferença da esquerda mais radical o respeito ao mercado como uma força de criação de riqueza, né? O que os esquerdistas mais radicais chamam de neoliberalismo. Então, na verdade, nada mais é do que um PSDB da vida, né? Com uma postura globalista e com uma visão de esquerda, tirando a questão da importância do mercado. Após 2017, Macron foi perdendo força. Em 2022, ele já ficou ali no limite para os 289 votos, até um pouquinho abaixo, para formar um governo. A França é um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo, como queiram, em que o presidente é eleito diretamente e o primeiro-ministro depende da composição do parlamento e há uma divisão de poder. Quando o presidente é do mesmo partido que domina o parlamento, nós temos a presidência e o primeiro-ministro sendo indicados pelo mesmo partido, né? O presidente seja eleito e a indicação do primeiro-ministro. Quando há uma diferença de forças, o presidente é de um partido e na Assembleia nós temos um outro partido com maior número de cadeiras, ou pelo menos mais de 289 cadeiras, nós temos o que os franceses chamam de coabitação. Isso já aconteceu algumas vezes na história francesa e gera uma certa paralisia no governo. Então, em 2022, o Macron já ficou numa situação de limite em termos de capacidade, né, de controle da Assembleia, e nas eleições para o Parlamento Europeu houve uma performance extraordinária do reagrupamento nacional da Le Pen, que está aqui em roxo, né? E aí o Macron resolveu chamar as eleições ou para colocar esse terrorismo na população, dizer, olha, a extrema-direita vai ganhar, que de extremada não tem nada, ou então forçar a participação dessa coabitação para dividir, né, aí o governo com o pessoal da direita e poder responsabilizá-los aí por qualquer problema que a França tenha, já que os próximos anos devem ser bastante complicados para o país. O que acabou acontecendo foi o favorecimento da esquerda, que cresceu um pouquinho, só que cresceu muito mais a chamada, né, pela imprensa de extrema-direita. E nós vamos ver que o líder dessa coalizão chamada Nova Frente Popular, né, o Mélenchon, ele ficou basicamente com o mesmo número de votos de 2022, que é um partido chamado França Insubmissa, enquanto quem cresceu foi o Partido Socialista, que não dá para se dizer que é um partido de esquerda ou centro-esquerda, né, menos agressivo, mas acaba ficando menos radical do que o França Insubmissa. Inclusive, um dos eleitos foi o ex-presidente francês, o François Hollande, né? Que tem aí
um pouco menos de votos do que a França insubmissa. Então essa coalizão não é uma coalizão que deve ser dominada pela extrema-esquerda do Mélenchon, apesar dele já ter ido para os microfones e já exigir um primeiro-ministro da sua facção. Se a gente somar aqui os votos da esquerda, tem um pouquinho menos até do que todos os votos da direita, por exemplo, e o centro aqui do Macron ficou comprimido, porque são 143 deputados do reagrupamento nacional, mas tem outros deputados de direita, dos republicanos, e os de direita, mas de outros partidos menores. Então não dá para se dizer que nesse caso é uma vitória da esquerda, que cresceu um pouquinho numa proporção menor do que a direita francesa. A situação fica bastante complexa, porque uma nova eleição só pode ser chamada daqui a um ano. O Macron já disse que vai tentar manter o seu primeiro-ministro. O primeiro-ministro ontem tinha pedido renúncia, o Macron não aceitou e disse que vai esperar a formação na Assembleia Nacional, que vai acontecer daqui 2 semanas, para ver como é que fica a situação política. Para vocês terem uma ideia do nível de esquerdismo, antes disso, só para mostrar aqui para você como o partido da Le Pen ficou com a maior parte dos votos, 37% do voto popular, mas o que importa é a votação em cada distrito, em que houve uma coordenação entre o partido de Macron e a esquerda para retirar candidatos que estavam em terceiro lugar e forçar uma votação conjunta desses dois partidos, o que acabou favorecendo mais os partidos de esquerda. Mas enfim, para vocês terem uma ideia do radicalismo desse Mélenchon, ele é considerado antissemita, ele defende o reconhecimento da Palestina, ele se negou a chamar o Hamas de um grupo terrorista, Lembra alguém? Falando disso, ele foi visitar o descondenado Lula quando ele estava preso lá em Curitiba. Ele defende a saída da França da União Europeia e da OTAN, coisa que o Macron acusa a chamada extrema-direita de fazer, e ele quer um imposto de 100% acima de 30 mil euros por mês de salário, basicamente acabando com a possibilidade de você ser rico na França. Ele tem uma cabeça trotskista, tanto é que ele fez boa parte da sua carreira política, quando ele era mais jovem, nos partidos mais radicais e nos movimentos comunistas, mas ele não perdeu a mesma postura, a mesma visão de mundo de extrema esquerda, de luta de classes, da necessidade de ter um Estado gigante e de você taxar os ricos para dar para os pobres, o que já acontece na França há muito tempo e tem expelido os milionários da França. É um fluxo crescente nas última década e meia, desde que o François Hollande chegou ao poder, de aumentar os impostos. A França é um dos países que tem mais impostos na Europa, Além de ser um sujeito alinhado com o islamismo fundamentalista, não vê necessidade de colocar limite à imigração e ainda de quebra defende o fim da energia nuclear, que corresponde a 80% da produção de energia na França, ou seja, é um ambientalista radical. É uma agenda completamente destrutiva. Obviamente que pelo arranjo que ficou no parlamento, ele deve ter dificuldades em impor essa agenda, se é que vai conseguir fazer. O primeiro-ministro não parece que é o caso no momento. Então, o resultado das eleições da França demonstra um crescimento vertiginoso da direita e do que a imprensa, que é extremista de esquerda, chama de extrema-direita, com uma união entre os isentões e os esquerdistas para impedir esse crescimento. Mas nós teremos em 27 eleições presidenciais que devem mudar essa balança, porque no caso de presidência nós temos o voto direto dos cidadãos e a sinalização é um crescimento ainda maior nos próximos anos da direita, visto que esse governo amarrado entre esquerda e centro não tem a menor chance de funcionar, o que vai aumentar a indignação popular. Então, não dá para se dizer que houve uma vitória da esquerda na França. Houve aí um acordo tácito entre centro e esquerda para impedir o crescimento ou a vitória final da direita, mas parece, olhando hoje, ser uma questão de tempo.